Eu sou a doutora Isabel Romani, estou apresentando o programa Saúde em Foco, que eu trago entrevistadores para promover conhecimento sobre saúde e bem-estar. Oi pessoal, eu sou a doutora Isabel Romani, sejam bem-vindos a mais um Saúde em Foco. Hoje nós estamos com grandes celebridades aqui, o Dr. Luiz Antônio, pai e filho. Eles são neurocirurgiões, estão atendendo aqui na cidade de Mococa há cerca de 6 meses na Clínica Integral do Idoso, ali na frente da Americana, a clínica da doutora Nayara, geriatra. Eu gostaria de agradecer muito o convite que vocês aceitaram para vir aqui serem entrevistados. E com vocês, o Dr. Luiz Antônio Pai. Boa noite a todos os telespectadores da TV Direta. Dizer que para nós é uma muita honra, ficamos muito lisonjeados com o convite de vir aqui mais uma vez, porque já tivemos aqui no passado. Mais uma vez, como nós já temos um bom relacionamento com bastante doente ou bastante clientes aqui de Mococa, é sempre um prazer vir aqui ou se relacionar aqui. Que bom. Então, eu gostaria de saber para vocês que eles já estão inclusive fazendo cirurgias aqui, algumas cirurgias de pequeno porte inicialmente, mas eles estão se capacitando melhor para fazer todo tipo de cirurgia aqui em Mococa. Então é um grande mérito para a gente ter vocês aqui em Mococa. Eu gostaria de saber, para o pessoal que é mais leigo, quando ele deve procurar primeiro um neurologista e depois um neurocirurgião, como que faz essa parte? Bom, a neurocirurgia, na verdade, ela é muito dependente da neurologia. Então, o recomendado, né? Então, os primeiros sintomas, como dor de cabeça recorrente, a gente sempre pede para que passe por uma avaliação com o neurologista e depois o neurologista, achando necessário, ele vai encaminhar para o neurocirurgião. Às vezes a gente recebe muitos pacientes que vêm direto para o neurocirurgião, mas muitas vezes as dores de cabeça, a capacitação do neurocirurgião não é para isso. A nossa parte realmente é a parte cirúrgica. Então, primeiramente um neurologista e depois, se necessário, vai para o neurocirurgião. Neurocirurgião, eles envolvem muito a parte cirúrgica de doenças graves, então tumores, aneurisma cerebral, né, quando é diagnosticado antes do rompimento, né, e, por exemplo, pacientes que têm hérnia de disco, que às vezes muito sintomática, já tentaram o tratamento com o neurologista, né, sem muita melhora, aí qual que é a indicação e se a gente consegue fazer aqui em Mococa esse tipo de bloqueio? Muitas vezes o neurologista clínico, tem alguns neurologistas clínicos que eles fazem o tratamento conservador, que seriam os bloqueios, né? Muitas vezes são bloqueios superficiais e, de certo modo, se a gente pegar no protocolo, nós vamos pegar aí 80% dos casos de coluna lombar, eles não são cirúrgicos. Na verdade, se você fizer um tratamento adequado com fisioterapia, pilates, um fortalecimento adequado da coluna, não passa por cirurgia. Isso daí é garantido por protocolo. O procedimento cirúrgico, até mesmo as endoscopias de coluna, né, que está muito em ênfase, né? Então, endoscopia de coluna, você faz o tratamento cirúrgico da coluna, de uma hérnia de disco, com um corte de menos de 1 centímetro. Então, isso daí você tem aí um benefício para o paciente no pós-operatório muito grande. Mas o atendimento do paciente da coluna mesmo, ele é direcionado ao neurocirurgião primeiramente, e nós é quem vamos fazendo aí primeiro o tratamento conservador, com bloqueios, infiltrações e, se necessário, as cirurgias. Então, isso daí é bem interessante, porque eu mesmo recebo no meu consultório muito paciente que confunde dor na perna, né, formigamentos, tudo, com parestesia, que aí é a parte mais de hérnia de disco. Inclusive, eu vou encaminhar vários pacientes aí, alguns mais sintomáticos,
Porque às vezes eles sempre acham que é varizes. Às vezes o paciente nem tem varizes e fala, mas eu tenho a dor na perna, tenho a parestesia e tal. Então, eu acho que cada vez mais, né, tem muitos pacientes com problema de hernia de disco, tudo. E eu acho que você falou muito interessante, Luiz, perda de peso, alimentação adequada, começar uma atividade física regular pelo menos de 3 a 6 meses para depois pensar em algum bloqueio, em alguma cirurgia, não é? Tudo depende da classificação da dor, né? Então, o paciente tiver uma dor muito intensa, a gente classifica aí de 0 a 10. Acima de 7, ele não vai conseguir fazer uma fisioterapia adequada. E aí sim entraria um bloqueio. Muito interessante porque hoje em dia eles começaram a fazer aqui em Mococa bloqueios. Então, para quem tem hérnia de disco muito sintomática, eles fazem bloqueio e tem um excelente prognóstico, né? Muitas pessoas têm medo, né, de fazer bloqueio, têm medo da dor. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso, esclarecesse. O bloqueio, como que ele é feito? É um tratamento que a gente chama de tratamento conservador, né? Conservador à cirurgia. E ele é feito sob anestesia, uma sedação. Então, é um procedimento de 15 a 20 minutos em que o paciente vai embora no próprio período, né? Então, no mesmo dia ele vai embora. Então, com o bloqueio, a gente faz uma infiltração no local da dor e a dor ela fica estancada ali. Ela não sobe para o cérebro, o paciente ele não sente a dor e consegue fazer aí o pilates, fazer os fortalecimentos que são primordiais para um tratamento conservador e sim evitar uma cirurgia. Excelente. E assim, quanto tempo depois do bloqueio a pessoa já começa a ter melhoras dos sintomas? Isso depende muito da patologia. Então tem alguns pacientes em que você faz o bloqueio, ele fica 2 anos sem dor. Se ele faz o bloqueio e começa a fazer um fortalecimento, seguir a cartilha, ele tem uma melhora boa. Tem alguns pacientes que são alguns meses e tem outros pacientes em que o grau, né, mais avançado dura aí 24 horas, 48 horas e aí sim esse paciente a gente começa a pensar em procedimento cirúrgico. Geralmente sempre faz o bloqueio antes e aí depois a cirurgia, então. Sempre. E uma coisa que eles estavam me falando que é bem interessante, pacientes com hérnia de disco muito sintomática, eles fazem esse tratamento clínico. Então eles indicam que tipo de fortalecimento fazer. Ele estava me falando que o ideal é fazer o pilates. Então eles dão também as medicações. Então tem toda essa parte, né, também que vocês fazem. E aí o bloqueio fica um pouco mais para frente, né? Primeiro o tratamento clínico e depois o bloqueio. Tenta fazer o tratamento clínico com o pilates, né? Que é o recomendado, e o bloqueio seria aí para auxiliar o pilates. Então, o paciente que tem uma dor crônica, ele vai fazer o pilates, muitas vezes ele pode ter dor no fazer o pilates, e aí sim a gente também complementa com o bloqueio. Pessoal, essa conversa está muito interessante. Eu imagino que quem tem bastante hérnia de disco está bem interessado. A gente está com uma conversa muito boa aqui e eles falaram para a gente que o ideal é pedir que o médico seu, o ginecologista, o ortopedista, o neurologista, peça antes a ressonância, porque quando vocês forem nele, já tem esse exame para ser avaliado. Então fica mais fácil, não é verdade, Luiz? Sim. Se o colega médico, antes de, às vezes, de mandar para um neuroclínico e quiser fazer uma avaliação rotineira, um bom exame é uma ressonância magnética, né? Uma tomografia muitas vezes é mais rápido, mas a ressonância ela é mais completa. Tá, ótimo. E a gente estava conversando aqui que a especialidade deles abrange muito. Então, a cirurgia de carótida, que muitas vezes eu tenho que mandar para Ribeirão, agora eles falaram que conseguem fazer aqui em Mococa, cirurgia de túnel do carpo, cirurgias cranianas. Então, ele vai explicar um pouco mais sobre isso, que é bem abrangente a neurocirurgia, né? Realmente a neurocirurgia é bastante abrangente. Além das lesões do cérebro, né? Além dos tumores, das malformações arteriovenosas, dos aneurismos cerebrais, das malformações encefálicas. A gente também atua nos plexos nervosos, plexo braquial, plexo lombosacral e os nervos periféricos, com lesão de acidente de moto, com paralisias.
túnel do carpo, que é uma lesão muito comum, né, naquelas pessoas que têm os fatores predisponentes. Então, realmente, essa gama de patologias, hoje a neurocirurgia domina com bastante eficácia. Nossa, excelente. É uma grande alegria ter vocês aqui na cidade. Com certeza vai auxiliar muitos pacientes para não terem que ficar viajando tanto, né? Operar aqui no nosso hospital, já ir para casa no mesmo dia é uma grande tranquilidade. Eu vou puxar um vídeo que eu explico a diferença rapidinho, mas a diferença entre um pouco a ciatalgia e o formigamento. Você sabia que eu recebo muitos pacientes no meu consultório com hérnia de disco? Pois é, muitos pacientes confundem os sintomas de hérnia de disco, ciatalgia, com sintomas de varizes. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês aqui a diferença dos dois. O sintoma de varizes é aquele cansaço, peso, formigamento, cãibra, principalmente no final do dia que a pessoa sente. A ciatalgia, que é relativa à coluna, geralmente a pessoa já acorda com dor, é uma dor localizada na lateral da perna que pode queimar embaixo do pé. E não tem horário, então a pessoa fica o dia inteiro com a dor e pior ainda quando deita, porque a vértebra comprime uma na outra e acaba piorando a dor. A dor de varizes, ela melhora com posição deitada, principalmente com elevação do membro. Então essas são algumas diferenças. Tem vários pacientes aqui que eu explico, eles ficam chocados que nem sabiam que tinham hérnia de disco. Então é bem interessante e eu gostaria que você observasse. Você tem alguns sintomas desse? Se tiver, é bom procurar um médico o quanto antes. Então, como eu estava falando para vocês, a neurocirurgia é muito abrangente. O Luiz Antônio Filho vai explicar um pouco mais sobre o que eles fazem. Em relação aos tumores cerebrais, nós hoje temos condições de fazer abordagem de todos os tipos de patologias cerebrais da parte oncológica, que são os tumores. Desde cirurgias pelo nariz, que a gente consegue fazer a retirada de lesões hipofisárias, cirurgia acordada, né? Então, a cirurgia acordada são procedimentos em que há mais de 10 anos a gente já faz isso lá na Santa Casa. Então, são cirurgias em que as lesões elas atingem a área da fala e para você fazer a ressecção dessa lesão, o paciente tem que estar acordado, falando e nos auxiliando a retirar essas lesões. Lesões congênitas também, né, em crianças, bebês, né, então esses tumores em que o bebê nasce com a lesão, a gente também faz a abordagem e pensando também nas hidrocefalias. Acho que as hidrocefalias é uma gama grande aí. Aqui em Mococa nós já operamos vários pacientes com hidrocefalia de pressão normal, que é uma hidrocefalia peculiar em que acomete o idoso normalmente. Então o idoso ele começa a ter aí uma alteração da marcha, né? Ele começa a ter uma marcha bem truncada, começa a perder urina e algumas alterações de memória. Então, se você tiver um vô, um tio que começa a ter uma marcha um pouco truncada, começa a ter perda urinária e alteração de cognitiva, né, que é alteração de memória, você percebe que ele muda o comportamento, é interessante também fazer uma avaliação com relação ao sistema neurológico. É muito interessante. Então, bom, deu pra gente conversar bastante. O principal desse papo é vocês saberem que tem essa especialidade agora em Mococa, que eu acho que muita gente ainda não sabe que eles estão atendendo aqui. Então é um benefício muito grande para Mococa, eu volto a dizer. Daqui a pouco eles viram mocoquense. E eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês, pelo tempo de vocês, que a vida deles é completamente corrida, só fazem cirurgias mais graves e tal. Então eu me sinto muito lisonjeada de conseguir essa entrevista. E com certeza virão mais vezes, voltarão, tá bom? Queria agradecer e estamos à disposição. Né, pai? Sim, queria agradecer a todos os telespectadores da televisão direta e também a todos os mocoquenses e dizer que pela nossa afinidade já
de quase 40 anos aqui com envolvimento de pacientes de mococa, é sempre um prazer muito grande estar aqui. E agora vamos estar presente nas cirurgias aqui na Santa Casa. Muito legal. E então eu gostaria de convidá-los vocês, aí vai ter o meu Instagram, que é Doutora Isabel Vascular, o Instagram do Luiz também, para vocês seguirem eles na rede, tá? E a gente vai deixar também o telefone da clínica, mas ele atende ali na frente da Americana, tá? Então, muito obrigada pela audiência, até o próximo Saúde em Foco.